preço que você não paga. E às vezes você questiona por quê. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu falei isso aqui ontem. Depois eu vou trazer uma pregação que fala na salvação é de graça. A salvação é pela graça, mas não é de graça. Eu preguei só em januário na igreja lá. E como, pastor, que a salvação é pela graça, mas não é de graça? Jesus pagou o preço para escrever o teu nome no livro da vida. E agora você vai ter que pagar o preço para manter ele lá. Não existe essa graça que o mundo prega, não. Você vem de todo jeito e Jesus te aceita de todo jeito. Não. Não existe isso. Jesus te aceita prostituindo. Jesus te aceita, ó, cheirando. Jesus te aceita, ó, cervejando. Jesus te aceita, ó, quentinha. Jesus te aceita, ó, na pedra. Jesus te aceita, ó, na ervinha. Jesus te aceita, ó, na amarelinha. Jesus te aceita do jeito que você vier. Mas por ele ser tão maravilhoso, tão lindo e tão cheiroso, ele vai pegar você e fazer a imagem e semelhança dele. Eu pergunto: Jesus bebe cerveja? Não bebe. Jesus cheira cocaína? Não cheira. Jesus fuma cigarro? Não fuma. Aí ele vai pegar você, vai limpando tudo, arrancando tudo. Sai daqui, você não presta. Mas esse aqui eu quero. Ele pega você do jeito que você tá, mas não deixa você do jeito que você tá. Aleluia. Faz você viver uma nova vida. Ele aceita você do jeito que você é, mas não vai te deixar do mesmo jeito. Aí o que acontece? João está acompanhando tudo isso de perto, ele acompanha todo o sofrimento. E provavelmente é por isso que Jesus honra ele, a ponto de revelar também para ele aquilo que ele não tinha revelado para ninguém. Aí a Bíblia diz, e o livro de Apocalipse foi escrito depois de 85 anos depois de Cristo. Porque segundo os historiadores, o apóstolo João viveu aproximadamente de 95 a 100 anos. O homem estava velhinho, mas estava tinindo na glória. Estava no azeite ainda. Já viu aqueles conservantes, conservantes não, eu esqueci o nome daquele negócio, você deixa curtindo. Aí você deixa curtindo, coloca lá dentro do óleo. A conserva, coloca dentro do óleo aquele monte de trem, batata, não sei o que, pimenta, coloca aquele monte de coisa e parece que está do mesmo jeito. João estava na conserva do azeite de Jeová. João estava na conserva de Deus. O homem estava velhinho. Aí pegaram o homem, como diz a Bíblia aqui, ó, no capítulo 1 ainda. Pegaram ele e levaram ele para uma ilha deserta chamada de Patmos, lá no país da Turquia. Aí pegaram ele e levaram ele para lá. Aí a Bíblia diz que ele está agora em meio às trevas e às feras. Era uma ilha deserta e prenderam ele lá. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Aleluia, o homem está velhinho e está numa ilha deserta. Jesus derrubou Satanás no deserto. O Satanás derrubou Adão no paraíso. Então o que importa não é o lugar, o que importa é a sua posição e sua fé. Aleluia, como é que você está? Aleluia, se você tiver, ainda que seja preso na ilha de Patmos, ainda que seja no deserto, se você tiver no azeite, aleluia, Satanás vai ter que arrastar o focinho dele no chão. Aleluia, o fogo vai ter que descer, aleluia. Então depende de quem você é diante de Deus. De como está a sua posição diante de Deus. Porque muita gente, eu preciso, para mim ser usado, eu preciso para uma igreja maior. Deus vai te usar no lugar que Ele te colocou. Aleluia. Para mim ser usado, eu preciso de dinheiro, não, mano. Ninguém financiou. Aleluia. Antes de Jesus vir, Jesus não procurou financiador, não. Aleluia. Ele também não procurou patrocinador, não. Ele procurou uma mulher que estava separada, que estava na virgindade pura, simplesmente para ele usar. Ele só procurou alguém que ele podia usar. Aleluia. O que Deus está procurando, aleluia, não é o que você tem, é se você está na posição de instrumento para Ele te usar. O homem está velhinho, mas é nessa idade dele mesmo, e ainda numa ilha, ainda deserta. E a Bíblia diz que lá na ilha de Patmos, o Senhor Jesus começa a revelar para ele. João vira para trás, quem está aparecendo lá perto dele, um anjo. Oh, glória. Aí o anjo vai conversar com ele e fala: eu fui enviado para te revelar as coisas que brevemente vão acontecer. Daqui a pouco o anjo mostra para ele o Senhor Jesus. Como que mostra ele? Vai mostrar o Senhor Jesus vestido de branco, os pés brilhando como se fosse um latão que tinha sido acabado de sair da fornalha, reluzente. O olho dele, presta atenção, cabelo branco como se fosse a neve, o rosto resplandecente, o olho dele como duas chamas de fogo. Por isso que eu falei. Ninguém quer super girl, não, nem sempre super homem não. Você já viu por onde o super homem solta o negócio da doida, né?
Então, abre os olhos. Da onde que ele veio? Lá de outro planeta, cai na Terra. Quem caiu na Terra foi Satanás. Então, vigia. Quem gosta de assistir umas aventurinhas aí, viu? Aí o que acontece? Você fica mais doido lá. Nossa, você viu, quebrou tudo. Cara, agora todo ano lança um filme novo, né? Quebrou tudo. Você viu lá, o cara é forte. O cara é homem de aço. Deixa eu falar uma coisa pra você, que você está servindo alguém que nem de aço é feito, ele é feito de glória. Aleluia. A Bíblia diz que ele é cabeça, do pé até a cabeça, ele é fogo, aleluia. A Bíblia diz que os olhos dele resplandecem fogo. E quem olhar para ele, como diz no capítulo 4 ainda, João vai falar mais. Que ele era como se fosse uma pedra preciosa, lapidada. Olha para você ver. Como se fosse um diamante lapidado. Quem aqui gostaria de ter um diamante? Olha o que a Bíblia diz que era a semelhança do mestre. Aleluia, Deus. Capítulo 4 de Apocalipse. Diz assim, versículo 3. Aquele, pois, que estava assentado tinha a fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono havia um arco colorido, que é o arco de Deus, que o povo chama de arco-íris, mas de íris não tem nada, íris não fez nada. Quem fez foi Jesus, quem fez foi Jeová. Amém? Toda vez que eu falar desse arco, eu vou repetir para entrar na cabeça do povo, por causa dessa deusa aí que o povo criaram, a tal da íris. Íris não fez nada, viu? Esse nome é pagão. Aí aparece um arco de Deus ao redor. Como o quê? Olha os irmãos que gostam aí, né? Como esmeralda. Oh, Jesus. Aí o que acontece? Eu vou voltar um pouquinho para você entender a revelação. No capítulo 1, João, para ter a visão, ele vira para onde? Fala, gente, fica com medo não. No capítulo 1, para João ter a visão, ele olha para onde? Ele foi chamado e olhou para trás. Quando eu olhei para trás no capítulo 1, eu vi quem falava comigo. Ele olha para trás. No capítulo 4, o Senhor vai falar com ele novamente. E ele ouve uma voz como de trombeta, falando comigo, e chamou. No capítulo 1, ele olha para trás. No capítulo 4, no versículo 1 aí do capítulo 4, para agora ele tem a visão. Ele vai para onde agora? Para trás? Não. Para onde? No capítulo 1, ele tem a visão. Ele olha para onde? Para trás. No capítulo 4, aí no versículo 1, no versículo 2, não, no versículo 1 ainda, ele ouviu uma voz da onde? Fala? Do céu. No capítulo 1, a visão dele está em um ambiente mais baixo. No capítulo 4, ele ouve a voz que vem da onde? Do céu. E ele ouve a voz com dois detalhes aqui, ó. Um detalhe aqui importante, ele ouve a voz como que voz de trombeta, que falando com ele, chamou e disse, sobe até aqui. Oh, glória! Irmão, você não tem noção do que é isso. Quem já foi arrebatado em espírito sabe do que eu estou falando. Uma vez eu tive um arrebatamento sentido, que é espírito. Irmão, você parece que não está na terra. Você perde Cada claro que é muito grande a dimensão, né, do que Deus faz. Então não estou dizendo que todos são do mesmo jeito, mas você perde o sentido do corpo todo. Uma vez lá em Januário, quando eu ainda era solteiro, eu tive um arrebatamento de sentido dentro do quarto da minha mãe não era crente na época, e ela estava na farra. Eu aproveitei e falei, eu gostava de dormir na cama dela, porque o colchão era duro, eu sempre gostei de dormir no duro, no chão mesmo, eu gostava. Aí eu peguei as coisas e fui dormir pra lá. E é porque eu já estava novo, né? Hoje minha esposa fala, você está ficando velho. Aí eu fui dormir lá. Eu orei tudo, orei por ela. E levantei e fui dormir. Eu já imaginava que ela não ia dormir lá em casa nessa... Imaginava que ela não ia dormir lá em casa essa noite. E que fui dormir. Quando foi de madrugada eu acordei. Quando eu acordei, eu já não estava mais na cama. Eu estava no sentido espiritual. Aí tinha um homem dentro do quarto. O cabelo dele vinha aqui, ó. O cabelo dele vinha aqui. E o cabelo, eu nunca vi um cabelo perfeito daquele. Ele estava com um vestido, uma túnica enorme.
e o cabelo dele, que eu via só o cabelo dele. Quando eu olhei, eu fui dar glória a Deus. Quando eu fui dar glória a Deus, meu corpo travou e eu não sabia se era de Deus e da glória. Aí bateu medo em mim. Quando bateu o medo, aí eu vi que o cabelo dele fazia isso aqui. Foi a hora que eu vi o rosto dele, parecia um zoom, ia chegando aos pés, ao pouco, ia focando aos poucos. Aí eu vi o sorriso dele. Eu nunca vi um sorriso perfeito, lindo daquele. Estou falando com sinceridade. E eu olhando aquilo e minha mãe na farra. E eu olhando aquilo, e eu não vi nada que acontecia dentro de casa, não via nada dentro de casa, era madrugada. E quando eu estou tendo a visão, minha mãe entrou, eu não vi minha mãe entrando. E ela presenciou isso. Eu estou parado vendo aquilo. Quando eu fui dar glória a Deus, que eu vi o rosto dele, que eu vi a boca dele rindo, eu falei, não é de Deus. E a boca dele era um moreno, claro, e a boca dele era perfeita, o sorriso, dente branco, parecia porcelana. Sabe, tudo certo, tudo correto, e aquele cabelo enorme aqui, ó, parecia que estava na chapinha, um trem, sem, não tinha nem como explicar, perfeito. Até na chapinha você percebe quando o cabelo está da chapinha dele, não, parecia algo muito natural. Aí daqui a pouco eu foquei mais ainda, eu falei, sangue de Jesus, comecei a falar, aí minha língua embolou, não conseguia falar. Aí meu corpo travou, comecei a repreender. Deus tem misericórdia da minha vida, isso é Satanás, comecei a repreender aqui. Daqui a pouco eu vi a veste dele preta, toda preta. Era uma túnica enorme, assim, ó. Ele estava desse jeito, assim, ó. Quando eu olhei nos pés dele, ele estava descalço, com os pés em cima de uma calçada branca, assim, ó. Desse tamanho. Com a cerâmica toda torta, uma cerâmica branca toda torta. Dentro do quarto. E isso não tem no quarto, dentro do quarto. Aí foi a hora que eu entendi que eu estava no sentido espiritual. E eu estou parado. Eu falei assim, e eu num pensamento, em nome de Jesus, ele vai sair da minha casa. Em nome, fui repreendendo, Deus tem misericórdia. Daqui a pouco minha mãe estava bem assim, ó. Que é, menino? Com a mão já no interruptor. Ela estava com a mão assim. Falou, que é, menino? Eu falei assim. E minhas pernas tremendo e dormente. Ela falou, o que foi? Eu, não, nada não. E voltei, eu já estava em pé. E eu pensando que era um sonho. Quando eu fui ver, eu estava em pé, parado. E vendo a visão. Aí eu fui atrás do irmão Antônio Viana, que era o irmão que eu trabalhava, e perguntei para ele o que era aquilo. Aí eu acordei de manhã cedo, pedi a Deus uma resposta, falei, Deus, me dá uma resposta, o que foi aquilo, Deus? Como é que o Senhor permite? Eu estou indo para a igreja, o Senhor permite o demônio vir no meu quarto, no quarto da minha mãe e tal. Aí eu abri a Bíblia, Deus falou comigo no Isaías 41, não temas que eu sou contigo, não te assombre porque eu sou teu Deus. Só isso. Aí eu fui atrás do irmão e falei, Antônio, me dá uma resposta, porque eu tenho uma visão daquela, e Deus me dá uma palavra dessa. Ele falou, sabe o que Deus te dá uma palavra para você não temer? Porque ele não estava ali por causa sua, ele estava ali por causa da sua mãe, e aquela calçada é um altar dele. Ele implantou um altar no quarto dela. Aí foi a hora que eu comecei a dedicar mais em oração. Aí passou um tempo, eu conheci minha esposa. Nós fizemos uma última campanha que nós fizemos na casa de minha mãe. Nós fizemos uma campanha de 7 terças-feiras. Toda terça-feira não tinha culto. Nós íamos para lá e orava. A Cláudia, minha sogra, participou. Jô, a obreira aqui, participou. Zaya participou, minha cunhada. Nós saíamos juntos e ia lá para a casa da minha mãe. Nós fizemos 7 terças-feiras. Quando foi na quinta terça-feira, minha mãe chegou e participou com a gente. Oh, glória! Nisso aí, eu já estava com minha esposa já. E eu já não morava mais com minha mãe. E ela falou bem assim, eu esperei esse dia para falar, porque eu não queria que chegasse a Terivelto só por boca dos outros. Eu esperei aqui para falar com vocês, todo mundo junto. Eu voltei para a igreja, e para a glória de Deus, isso já tem mais de 8 anos. Aleluia. Aquele altar foi derrubado. A experiência espiritual, então o que eu quero dizer para você, eu contei essa experiência, mesmo que não é a mesma, mas eu quero dizer o seguinte, que a dimensão espiritual, ela é muito diferente da dimensão carnal. E existem várias dimensões espirituais. Quando o apóstolo João, ele recebe o primeiro chamado do anjo, quando ele ouve a voz falar com ele vira para onde? Para trás. Significa que ele está numa dimensão. Mas quando aí Deus revela para ele a carta das 7 igrejas, do Apocalipse, Deus revela para ele várias coisas. Mas quando é no capítulo 4 que o Senhor vai revelar a segunda parte das revelações, depois que o Senhor já dá todos os recados para as igrejas de Apocalipse, para Éfeso, para Tiatira, para Laodiceia, vai citar todas essas igrejas. Quando é no capítulo 4, a visão já não é mais naquela mesma dimensão, já não é olhar para trás. O Senhor Jesus abre uma porta no céu, ele olha para a porta,
E o Senhor fala com ele, sobe aqui. Oh, maravilha. Não é muita intimidade. A Bíblia diz que em espírito, o Espírito de Deus veio, arrebatou ele, levou ele até em cima. E ele subiu. Quando ele chega lá em cima, ele vê um trono. E quando ele entra por aquela janela, ele vê um trono. E quando ele vê o trono, ao redor daquele trono, ele vai ver mais 24 tronos. E ele vai ver também ao redor daquele trono um arco, como se fosse uma esmeralda. Ele não sabe explicar o que é aquilo. Então ele usa as coisas da terra para explicar, as coisas ricas da terra para explicar quanta riqueza era quando ele vê aquilo. Ele vê um arco em forma de esmeralda todo colorido. E ele vê aquele que está sentado no trono, com o cabelo todo branco, a veste toda resplandecente, o rosto, a Bíblia diz que iluminava como se fosse um sol. E ele vai ver também os olhos dele como se fossem duas bolas de fogo. Os pés iluminavam tanto que parecia um latão que tinha acabado de sair da fornalha. E ele vê tudo aquilo, o Senhor começa a falar com ele as coisas que brevemente vão acontecer. Mostra toda a glória para ele. Mas o que me chama a atenção também é a questão da dimensão espiritual. Ele estava numa dimensão aqui, mas quando é no capítulo 4, é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo: eu quero que você suba de uma nova dimensão agora. Eu quero que você experimente de algo que está mais alto. Sabe por quê? Porque a nossa vida ela é feita de dimensões, ela é feita de etapa. Todos nós enfrentamos etapas. Esses dias eu ministrei aqui sobre a mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela ficou paralisada, ela travou e não saiu de lá até hoje. O espírito saiu, a alma saiu, mas o corpo dela empedrou lá, virou sal e ficou lá até hoje. Então o que acontece? Tem momentos que nós paralisamos a nossa fé. E a ordem de Deus, a ordem do Senhor Jesus, a vontade dele é que nós não fiquemos somente numa visão aqui e em outra ali. Ele quer que nós chegamos ao ponto de ouvir a voz dele dizendo: sobe aqui que eu tenho algo mais para te revelar. Está na hora de nós pararmos de se contentar somente com a dimensão. Eu estou indo para a igreja, está bom demais. Não estou bebendo, não estou fumando, está bom demais. Mas você já perguntou para Deus se é só isso que ele quer para você? Aleluia! O crente ele é feito de dimensões, irmão. Ele é feito de etapas. Deus mostrou isso para Jacó. Deus poderia mostrar para Jacó naquele deserto, lá no livro de Gênesis, ele poderia mostrar uma rampa. Ele poderia mostrar um elevador, mesmo que o elevador não tinha naquela época, mas poderia mostrar um elevador manual. Ele poderia mostrar qualquer outra coisa. Mas Deus resolve mostrar para Jacó uma escada. Oh, glória! E como é que os anjos faziam sobre aquela escada? Já falei. Como é que os anjos faziam sobre aquela escada? Subiam e desciam. E quem estava no topo da escada? Alguém lembra? Lá em cima, fala, tem Betão. Deus estava lá no topo, olhando para ele lá embaixo. E Jacó está sonhando. A escada está lá, no deserto, a escada está lá. Por que Deus não mostra uma rampa e mostra uma escada? Por que Deus não mostra uma rampa, mas mostra uma escada? Porque a escada precisa passar de degrau em degrau. Glória! O homem foi feito para ultrapassar as etapas da vida. Aleluia! Deus não chamou você para você ficar somente sentado no banco ou na cadeira, como é a cadeira, que só tem 2 bancos. Mas Deus não chamou você para ficar somente sentado observando que culto maravilhoso. Primeiro que o culto não é bom para você. O culto é para Cristo. Aleluia! Você não veio aqui para assistir o culto, você veio aqui para cultuar. Aleluia! Você também faz parte do culto, você tem que cultuar a Deus também. Não estamos aqui fazendo apresentação para você. Eu já apresentava a plateia, como está certo, tem muitas igrejas que hoje é assim. Virou mais show do que igreja. Mas aqui não tem show, aqui não tem artista. Aqui tem crente, aqui tem adorador. Eita! Então você não vem aqui para assistir o show. Deixa eu ver como é que o pastor toca bem ou toca ruim. Se o pastor canta rouco ou canta ruim. E canta ruim mesmo, tem que melhorar. Então, deixa eu ver se a mulher dele toca bem ou toca ruim. Deixa eu ver se aquele filho que está cantando tudo bem, se está tudo alinhado. Você não veio aqui para isso. Até porque isso aqui não é um concurso. Aleluia, você não veio aqui para olhar para a roupa do seu irmão, da sua irmã, se está bem vestido. Aqui não é concurso de beleza. Aqui não é concurso vocal. Aleluia, você veio aqui, aleluia, para exaltar e glorificar ao Senhor. Aleluia, eu te chamei para isso. Mas aí que está o detalhe, aleluia. Tem muita gente que vem para a igreja e fica observando. Deixa eu ver, só vem com essa calça. Só usa essa gravata, parece que não tem outra. E o pastor, menino, que menino coitado, viu? O terno dele é parte de um, parte de outro. Não, meu irmão.
Deixa o irmão adorar a Deus. Oh, glória a Deus. Deixa o irmão na dele, deixa a irmã na dele. Você não vem aqui para isso, para olhar. Deixa eu ver se a saia da irmã está curta. Não, quem vai julgar não é você, não. Deixa eu ver se a saia está comprida. Não, isso aí nós já estamos ensinando. Nós temos que ensinar. E o povo, o Espírito Santo vai convencendo. Aleluia. Você vem aqui para adorar. Mas tem um detalhe: além de você ser adorador, Deus não quer que você fique somente na mesma etapa, não. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Além disso, o objetivo aqui não é que você fique somente sentado. Quando Deus ele mostra o próprio Jesus, ele revela para João, naquela dimensão ali, ele fala: olha para trás, João, olha para trás. Ele chama de trás, ele está mostrando uma dimensão mais rasa. Mas quando ele fala sobe aqui, o trem muda. Oh, glória. O negócio fica mais íntimo. Aí eu lembro de novo da visão do sonho de Jacó. A escada está lá, os anjos sobem e descem. Meu Deus do céu, viu? Glória a Deus. Quem subia e descia a escada? Os anjos. Mas quem estava no topo da escada e não descia? Deus. Jacó está de baixo olhando. Os anjos sobem e descem. É como se ele estivesse dando um recado para Jacó. Você está vendo essa escada, Jacó? Os anjos sobem e descem até você. Você vai ter contato com o anjo. Mas contato com o anjo não é suficiente. Você vai ter que subir cada degrau dessa escada e chegar até a mim para ter o contato direto comigo. Glória a Deus. Porque o intuito de Deus é esse, é que você suba cada degrau, cada etapa, para você chegar até Ele, ficar mais íntimo dEle. Porque Ele não preparou um lugar lá para que fique vazio, Ele preparou um lugar lá no céu para que você sente lá na mesa também. Coma com Ele, aleluia, alegre com Ele, junto com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os apóstolos e junto com os demais crentes. Ele quer que você esteja lá perto do lado dEle. Mas para isso é necessário, porque às vezes nós estamos, irmão, muito focados só naquilo. Se eu estou indo para a igreja, está bom demais. Tá bom não. Tem muita gente que está precisando de uma visão que você pode ter com aquela pessoa. Deus quer te dar visão. Tem muita gente precisando da interpretação de línguas que você pode falar e o outro interpretar para profetizar na vida do outro. Tem muita gente precisando disso. Tem muita gente precisando de uma revelação que pode sair da sua boca. Não se contenta somente com isso não, aleluia. O crente, quando ele chega na igreja, ele tem que chegar já pensando o seguinte: hoje eu estou aqui sentado como membro, aleluia, mas amanhã eu quero estar lá no altar como obreiro, aleluia. E depois da manhã eu quero ser pastor, aleluia. Eu quero ser aquilo que Deus quer para mim, não aquilo que eu desejei, aleluia. Glória a Deus. Hoje eu estou sentado ouvindo, mas eu vou continuar ouvindo, mas depois eu também quero falar, eu quero ensinar também. Eu quero ser um pregador do Evangelho, eu quero ser um profeta, um profetisa do Senhor, eu quero ser um diácono ou diaconisa, eu quero ser um missionário ou missionária. Eu também quero alcançar uma dimensão espiritual nova com Deus. Embora nós pensamos que não temos condição nenhuma, embora nós pensamos que nós não temos capacidade nenhuma, mas deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe o que significa unção? Unção é aquilo que você recebe para fazer aquilo que você nunca faria de forma natural. Oh, glória. Por conta sua. Isso é unção. É. Então a unção é algo que você não explica, você vive ela. Aleluia, Deus. Você vive ela e pronto, acabou. Mas às vezes nós nos contentamos demais. Quando o Natanael vem ao encontro de Jesus, o que Jesus vem e fala para ele? Eu te vi debaixo da figueira antes mesmo de você vir até mim. Natanael, meu Deus, tu és o mestre mesmo. Ele falou: só porque eu te revelei, você está contente? A partir de hoje, você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subir e descer sobre você. Jesus estava falando: você está feliz só porque eu te entreguei uma revelaçãozinha, Natanael? Eu ainda vou te revelar muita coisa e ainda vou abrir o céu diante de você. Glória. Olha para você ver, irmão. Você vê que o nível dos crentes era tão grande que Estevão, quando ele está sendo apedrejado, ainda que ele está morrendo, recebendo pedra na cabeça, Estevão olha para o céu, olha para a multidão e fala: Pai, e o sangue descendo, e a pedra batendo, e a pedra batendo, e a pedra batendo. Ele fala: Pai, perdoa eles. Ele não sabe o que eles fazem, não. E a pedra batendo, daqui a pouco ele olha para o céu e fala: eu vejo o céu aberto agora. O cara morrendo e vendo o céu aberto. Eu vejo o céu aberto, meu Deus do céu. O cara estava tão íntimo de Deus, e a pedra batendo, e o sangue descendo, e ele falou: eu vejo o céu aberto agora. E o Filho de Deus sentado à direita de Deus. Ele vem de olho aberto. A Bíblia diz que o povo, quando viu aquilo, rangiu os dentes de raiva pelo que ele via.
O cara estava com tanta utilidade que nem a morte impediu ele de ter experiência poderosa com Deus. Glória a Deus. Estava tão íntimo, era tão amigo dele, era tão chegado dele, que nem a morte. O apóstolo Paulo, quando eu vejo essa palavra de João, quando Deus fala, Jesus fala para ele, sobe aqui. Eu só vi um outro, se eu tiver outro, eu posso estar enganado, se tiver outro, eu não lembro. O apóstolo Paulo, o camarada que Jesus precisou derrubar ele do cavalo, aparece aquela luz poderosa, resplandece, deixa ele cego. Daqui a pouco ele chega a notícia até o profeta Ananias, e Deus fala com ele, vai lá e ora pelo Paulo. Ele fala, Paulo, aquele que é fariseu, aquele que estava perseguindo os crentes, eu tenho ouvido falar de tantos males que esse homem tem feito. O que Jesus fala para Ananias? Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E eu vou mostrar o tanto que ele vai ter que padecer por causa do meu nome. Aí Ananias vai lá, ora por ele, a Bíblia diz que caiu como se fosse escama do olho dele, e ele volta a viver, volta a ver, volta a enxergar. Aí depois passa um tempo, a Bíblia vai mostrar que o apóstolo Paulo ele subiu, foi arrebatado em espírito. E ele mesmo fala isso, porque nem ele soube explicar como que era a sensação do arrebatamento. Ele falou, eu não sei se foi na carne ou se foi no espírito, mas eu sei que essa pessoa, que era ele mesmo, chegou até o terceiro céu. Porque o primeiro céu é esse aqui que nós vemos, a estrela brilhando ali, o sol, a lua, esse aqui é o primeiro céu. Aí vem o segundo céu, onde estão as ações espirituais, anjos, demônios que ficam guerreando. Aí vem o terceiro céu, onde está o trono de Deus, onde ninguém pode chegar se Deus não levar até lá. Aí a Bíblia diz, Paulo falou que ele foi arrebatado, ele fala, eu não sei explicar se foi na carne, se foi em espírito, se foi no sangue, eu não sei explicar. Eu sei que eu fui até o terceiro céu, irmão. A Bíblia diz no livro de Atos que uma certa vez ele estava no propósito, em oração e jejum dentro do templo, e o Espírito de Deus veio e arrebatou ele de novo lá dentro do templo, para mostrar as visões que iriam acontecer. E às vezes nós nos contentamos muito com pouco. Como basta somente ser crente. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que tem experiência e às vezes não entende por que anda vendo essas coisas. Às vezes não entende por que anda vivendo desse jeito. É porque Deus está querendo que você clame a Ele, converse com Ele, para que Ele comece a te revelar aquilo que Ele tem te mostrado. E Deus ele tem mostrado isso. Ele está mostrando que nós sempre teremos uma dimensão a mais para alcançar. Deus não quer que você viva do mesmo jeito. Deus não quer que você seja somente um crente que não faz mal para ninguém, que vive sua vida, trabalha, paga seus impostos, dá o seu dízimo, dá a sua oferta, está bom demais. Deus não quer só isso. E nem o pastor quer só isso. Deus quer que você tenha visão, se você crer e buscar. Deus quer que você tenha revelação, se você crer e também buscar. Deus quer que você tenha a profecia, tenha o dom do louvor, tenha o dom da palavra. Deus quer que você seja profeta para essa geração, para essa cidade. Deus quer que você expulse demônios. Deus quer que você cure enfermo. Mas isso só é possível acontecer se você crer e se você buscar, se você se entregar. E na visão ele continua vendo. E ele diz, diante do trono havia algo semelhante a um mar de vidro. Era algo translúcido como um cristal. No centro, circuncidando todo o trono, havia 4 seres viventes, que eram cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas, que eram os anjos. Que eram os mesmos anjos que Isaías viu, no Isaías capítulo 6. Ele viu os anjos que clamavam, rodeavam o trono de Deus, e clamavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É a mesma coisa que João vê. Porém João ele deixa mais detalhes ainda. Ele vai dizer que no versículo 8, do capítulo 4 de Apocalipse, ele vai dizer que eles proclamavam sem cessar e diziam, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e aquele que há de vir. Deus ele não quer que nós vivamos do mesmo jeito. Deus quer fazer você avançar na presença dele. Eu poderia falar para você que Deus quer fazer você avançar na prosperidade, que Deus quer fazer você avançar com um carro novo, que Deus quer fazer você avançar com a chave da casa própria. Isso é bom. Isso é muito bom. Nós estamos na terra ainda, nós precisamos disso. Mas além disso, Deus quer fazer você avançar na sua fé, na sua vida espiritual. Sabe por quê? Presta atenção.
Porque gente com carro novo tem um monte. Gente com casa própria também tem um monte. Eu também estou precisando de uma. Mas tem um monte que tem, não tem? Gente com a chave lá, ó, da motona, tem um monte. CB300, CB500, CB600. Ou então a Honda 125, tem um monte. Ou então a vizinha verde nossa, minha e de minha esposa, tem um monte também. Gente rica também tem um monte. Agora escolhido são para poucos. Profeta é para poucos. Você não encontra profeta. Você encontra profeta falso. Um monte também. Mas profeta de Deus são poucos. Expulsador de demônio de verdade também são poucos. Você vê muita fachada, muita mentira. Mas expulsador de verdade também são poucos. Quem fala para você a verdade também são poucos. Então Deus não quer que você faça parte dos muitos. Porque muitos vão ser chamados. Deus quer que você faça parte dos poucos. Porque poucos são escolhidos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Quero orar nessa noite, meu Deus, neste momento. Meu Deus, pedir ao Senhor a tua graça, a sua misericórdia, o teu perdão, a tua bondade. E pedir, meu Pai, que nós possamos avançar, Deus, na nossa vida espiritual. Meu Deus, te dou graças, meu Pai, porque podemos entregar a vida para o Senhor, Deus. Isso é bom, isso é maravilhoso, Deus. Mas a tua palavra diz, meu Pai, que os seus caminhos são mais altos que os nossos. Então o Senhor sempre tem algo mais para fazer em nossa vida. E às vezes a nossa mente, Deus, ela está muito ofuscada para entender quais as grandes coisas que o Senhor quer revelar. Tem gente, meu Pai, que se contenta, Deus, somente com posição de vida, somente com a dimensão espiritual, enquanto o Senhor está querendo falar, meu Pai, pessoalmente com essa pessoa, falar nos ouvidos, dar um entendimento claro da palavra, Senhor. Enquanto o Senhor quer dar unção, meu Deus do céu, para que essa pessoa tenha autoridade sobre os demônios, para expulsar, para repreender. Enquanto o Senhor quer usar, meu Deus do céu, na ministração do louvor, para que na hora que estiver louvando o Senhor, pessoas sejam tocadas, outras sejam batizadas com o Espírito Santo, outras sejam libertas. Muitas vezes nossa mente está muito fraca, muito baixa, muito pequena, ofuscada, Deus, pensando só no pouco. Enquanto, meu Deus, o Senhor tem preparado para nós coisas maiores e melhores, Pai, que não podemos imaginar. Deus nos faz, Senhor, da glória ultrapassar, meu Pai, as dimensões, Deus. Subir, meu Pai, mais e mais degraus, meu Pai, na Tua presença. Meu Deus, a chegarmos mais perto do Senhor, Deus. Meu Deus, que o Senhor venha renovar a nossa vida, renovar a nossa aliança. Tem pessoas, meu Deus do céu, aleluia, que nunca imaginou cantar num ciclo de oração. Nunca imaginou, meu Deus, cantar num grupo de varão, num grupo de homem. Nunca imaginou pregar a palavra, meu Deus. Nunca imaginou, meu Pai, ser ministro de louvor, ser instrumentista. E o Senhor fez alcançar, meu Pai, posições dessas como maiores, porque acreditaram, porque creram, Deus. E eu quero pedir que essa igreja, meu Pai, ela avance na vida espiritual. Eu quero pedir que o Senhor levante aqui dentro mais e mais obreiros, Pai. Quero pedir que o Senhor levante missionários. E não só de título, meu Pai, não só de nome, Deus. Meu Deus, eu não peço falso profeta. Eu peço, meu Pai, pessoas verdadeiras com unção. Peço, meu Deus, diácono, diaconisa. Peço, meu Deus, que o Teu Espírito, meu Pai, seja manifesto na vida dessas pessoas, Pai. Que o Senhor manifeste, Deus, a Tua visão. Manifeste, meu Deus, a Tua revelação. Manifeste, meu Deus, o Teu poder. Manifeste, meu Deus, o batismo com o Espírito Santo. Que o Senhor manifeste, meu Deus, a Tua obra, Pai. Que o Senhor possa estar operando, Deus, na vida de cada vida, Pai. Na vida de cada pessoa, Deus. Em nome de Jesus, renova, Pai. Batiza com o Espírito Santo. Enche, meu Pai, com o Teu poder. Meu Deus, renova, meu Deus do céu, com o Teu Espírito, com a tua unção. Renova a aliança que um dia foi quebrada. Não deixe, meu Deus, que o Teu povo, Senhor, continue escravizado pelas ordens espirituais. Não, Pai.
quando João chegou nesse ponto, Pai, primeiro porque o Senhor amou ele, segundo porque ele pagou o preço de estar no teu momento de sofrimento, não abriu mão de estar no pé da cruz, Pai. E muitas vezes nós queremos te largar, meu Deus, na primeira oportunidade. O Senhor repreenda todo o mal. E o Senhor foi lá e honrou ele, meu Pai, e mostrou para ele aquilo que ele nunca imaginou ver, Deus. O Senhor mostrou a tua glória, mostrou o trono do céu, mostrou, meu Pai, a cidade santa, mostrou os anjos espirituais, mostrou os cavalos de fogo, com o cavaleiro de fogo. O Senhor mostrou a árvore da vida, mostrou o rio da vida que corre por toda a cidade santa. O Senhor mostrou, meu Pai, a igreja salva antes mesmo da igreja chegar lá. O Senhor já mostrou toda a obra, toda a estrutura e o tamanho da cidade celestial. Meu Deus, que nós possamos ter intimidade com o Senhor, para que o Senhor nos revele o oculto, o escondido, que nós sejamos amigos do Senhor, Deus. Alabadarás, como o Senhor mesmo havia falado para os discípulos: eu não te chamo somente de discípulos, mas eu chamo vocês de amigos. Porque nem todo discípulo sabe daquilo que o teu mestre faz, mas os amigos íntimos sabem. Oh Deus, que nós sejamos os teus amigos, Pai, em nome de Jesus. Que sejamos íntimos chegados do Senhor, Deus. Que ao terminar esse culto, meu Deus, os irmãos saiam daqui, até mesmo eu, saiamos daqui, meu Deus, com o desejo de buscar mais do Senhor. Se orar uma vez na madrugada, saiamos daqui com o desejo de orar várias vezes, quantas vezes, ou até mesmo todo dia. Se líamos a Bíblia, somente um versículo por dia, que nós viemos ler um livro, um texto, um capítulo, 3 capítulos, 10, 20, um livro inteiro, que nós possamos afundar e mergulhar no rio das tuas revelações. Se nós orarmos 5 minutos, que possamos orar 10, 20, 30, 40, 1 hora. Se nós orarmos uma vez por dia, meu Pai, ou só quando acordava, que possamos orar todos os momentos, meu Pai. Estarmos atentos ao Senhor, mas que nós venhamos ser chegados do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Diga glória a Deus. E você glorifica ao Senhor. Amém.